Fala, meus queridos! Vamos estudar dessa vez a América Latina do século XIX. A gente viu que a América Latina, né, a gente já estudou uma parte desse assunto, que é a independência, né, dos países da América Latina, a independência da América Espanhola, né? E depois, né, do nosso querido Napoleão causar o caos na Europa, né, a gente tem uma separação, né, uma falta de controle, monitoramento por parte da Espanha, e então as colônias elas vão começar a se rebelar, né, trazendo todos aqueles ideais, né, até da Revolução Francesa, ideais iluministas, né, liberté, égalité, né, e a gente vai ter então a conquista da emancipação para esses países, tá? Trouxe aqui para a gente então um slide único, né? É uma aula única, né? Só para a gente entender qual é o contexto da América Latina no século XIX, né? Do que se trata a América Latina no século XIX, beleza? Aqui nós podemos ver que a gente tem aí as datas, né, dos países, né, conforme eles foram se emancipando. Basicamente todos eles se emanciparam aí entre 1811, né, que foi o Paraguai, um dos primeiros, e 1838, por aí. Depois a gente tem algumas emancipações mais tardias, que é o caso de Cuba, tá? Que a Espanha conseguiu manter o controle de Cuba, e também o caso do Panamá, que vai ser um pouco mais tardio também. Tá bom, galera? O que vai acontecer, né? A gente viu, né, que tem, né, essa liberdade, e depois dessa liberdade a América Latina como um todo vai passar por um período turbulento, tá? Exatamente após a libertação, a gente vai ter muitos conflitos internos e depois a resolução desses conflitos e uma certa estabilidade na segunda metade do século XIX, ali para 1850 para cima. Tranquilo? Como que vai acontecer então? A gente já falou das independências, né? Se tu quiser entender mais das independências, consulta o vídeo de independências, beleza? E a gente vai ter o quê, né? A gente vai ter aí o bolivarismo, que queria unir todos esses países da América Latina. Já pensou Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, ser tudo um país só? Já pensou Colômbia, Venezuela, Equador, Panamá, Honduras, Belize, Guatemala, El Salvador e México ser tudo um país só? Imagina que loucura, né? Com certeza eles teriam um maior poder econômico, um mercado consumidor maior, com certeza seriam países muito mais ricos e desenvolvidos, né? Então, a Inglaterra sacando isso, nossa, não, né? Baixou ali o sinal de alerta, né? Sinal vermelho, não pode isso acontecer. E a Inglaterra, bem como os Estados Unidos da América, vão interferir veementemente para que não ocorresse nenhum tipo de unificação que tivesse muita força, né, e coesão entre os países. Por isso que a América Latina ela é dividida, né? Beleza? Então, a gente vai ter essa divisão de vários países, uma fragmentação muito grande, tá? Partindo, né, da famosa ideia aí dividir para conquistar, né? É muito mais fácil você dominar os mercados individualmente, cada um, né? Então é muito mais fácil para a Inglaterra dominar o mercado venezuelano, o mercado do Chile, do que ter que dominar um mercado só, né? Ter que dominar um país inteiro só. É muito mais fácil conquistar quando os países são mais fracos, né? Mais fragmentados. A gente vai ter, né, após essa liberdade, após essa independência, a gente vai ter aí lutas e conflitos internos, tá? Principalmente por conta das elites, quais são as elites crioulas que vão comandar, né, o ditar os rumos do país, os rumos da economia, né? Então a gente vai ter aí a elite crioula se dividindo em duas, beleza? Quais são, né, as facções crioulas que a gente tem? E crioulas aqui eu digo, né, crioulo é aquele espanhol que nasceu, né, de uma determinada miscigenação na América, tá? Então é a elite, de fato, da América Latina. A gente vai ter duas correntes, a corrente unitarista e a corrente federalista. Corrente unitarista, aquela que quer concentrar, né, centralização do poder, né, em uma província maior, né, uma província maior, uma província mais forte, centralizada, que vai ditar os rumos quase que arbitrariamente, tá? Ou a gente vai ter o federalismo, que é o modelo que vai ser adotado nos Estados Unidos, por exemplo. O que é o federalismo? Maior poder para as províncias, né? Cada instância regional vai ter um poder, né? Seja legislativo, seja judiciário maior, beleza? Até executivo também, né? Claro. E a gente vai ter, então, né, quem que são os personagens, né? Os unitaristas são basicamente os mais poderosos, né? Principalmente a galera
que ditou, né, quais seriam então os rumos da independência, a galera realmente mais poderosa, os crioulos mais poderosos são unitaristas, que são grandes latifundiários ou grandes comerciantes das regiões centrais, tá? Principalmente das grandes capitais que estão surgindo aí. Os federalistas são pessoas mais do interior, então eles são ricos, eles são crioulos, mas, né, eles são de outras regiões, de províncias, né, à parte, que não são as grandes metrópoles. Então esses caras, eles querem também um pouco de poder, e no federalismo eles vão conseguir esse poder, no unitarismo não. Então a gente tem essas duas correntes, né? A classe média, né, que estava mais aí heterogênea, né, tinha uma parte da classe média mais unitarista, né, mas a maior parte da classe média se identificava mais com o federalismo, até porque, né, essa classe média ela é distribuída ao redor de todas as províncias, então essa galera ela vai optar aí por ter mais esse poder federalista para poder ter uma autonomia provincial, beleza? O que vai acontecer? Lutas e conflitos internos, né? A elite crioula vai se desentender e a gente vai ter aí várias lutas entre unitaristas e federalistas por basicamente toda a América Central, do Sul e até ali o México, que compõe a América do Norte, vai ter os seus conflitos também, que depois vão levar à Revolução Mexicana, mas isso é tema do século XX, então não trata ainda dessa aula, tá? Então Revolução Mexicana vai ser aí num próximo momento, tá bom? O que vai acontecer? Muitas revoltas, o povo começa a se rebelar, né, por conta de manutenção do sistema social, né, as disputas no poder enfraquecem, né, e a gente vai ter aí o uso da força, né, guerras, muitas guerras, o uso da força, o uso do poderio militar, e a gente vai aí ter, né, uma consolidação que na maioria das vezes vai ser aí, né, uma consolidação unitarista, tá? Então alguns países vão adotar o unitarismo, a maioria deles, e alguns países vão adotar o federalismo, tá? A Constituição do Brasil de 1891 é uma Constituição, por exemplo, federalista, tá? Então aí trazendo, né, o Brasil que faz parte da América Latina, né, é um país aí que representa esse federalismo em ascensão, tá? O que vai acontecer, né? Depois de toda essa turbulência, a gente tem a estabilidade com a consolidação do que ficou conhecido como o Estado oligárquico latino-americano. Característico, né? A América Latina do século XIX ela é conhecida principalmente por conta disso, né? Desse Estado oligárquico. O Brasil não foge disso. Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, todos os países da América Latina no século XIX, praticamente, né? Às vezes, vai achar, Belize não foi agroexportadora. Duvido muito, tá? Provavelmente Belize também foi agroexportadora, mas eu uso praticamente, né? Vai que foge aí algum caso de teste, né? Dessa experiência. Mas enfim, praticamente todos os países eles vão ser estados oligárquicos, ou seja, né, uma grande oligarquia, né, concentrada na mão de poucas pessoas vai controlar o poder na América Latina, tá? Essa oligarquia é uma oligarquia que quer a exploração do trabalho, né, para poder obter lucro, é uma oligarquia que quer exportar, né, para os países, seja eles europeus ou, enfim, o próprio Estados Unidos, nações asiáticas que estão em ascensão, tá? Então eles querem exportar produtos agrícolas, tá? E baseado também na questão da grande propriedade rural, né? Aquela gigante, né? Que a gente viu no plantation, beleza? No sistema de plantation. O que vai acontecer? Né, a gente vai ter a manutenção das estruturas sociais, né, que era um dos objetivos da elite crioula. A gente vai ter o caudilismo, tá? O que é o caudilismo? É quando esses incríveis, né, gigantes proprietários rurais, né, os grandes proprietários de terras, eles vão angariando muito poder em torno de si. Eles começam a controlar a política, começam a controlar o povo, né, utilizando, por exemplo, de práticas clientelistas e mandonistas. O que é isso? Clientelistas, né? Eu vou oferecer um favor pro fulano e ele vai retribuir com voto, por exemplo, para mim, tá? Mandonistas, o que é isso? Você vai votar em mim, senão eu te dê sua porrada, né? É uma prática mandonista. Então essas pessoas com muito poder, né? Esse caudilho, né? Esses caudilhos, eles vão ser os caras, né? Vão ser relativos aos coronéis no Brasil que a gente vê na República Oligárquica. Beleza? A gente vai ter aí, né, uma grande dependência da Inglaterra e dos Estados Unidos, no que a gente conhece como a divisão internacional do trabalho, onde os países desenvolvidos do norte exportariam produtos manufaturados e industriais, já os países subdesenvolvidos do sul exportariam produtos agrícolas, né, produtos primários. Hoje em dia a gente tem uma nova divisão internacional do trabalho, onde essa característica está sendo rompida, beleza? Isso no século XXI.
tá? Mas na América Latina do século XIX era assim, tá? Argentina e México, né? Argentina e México são aí os principais países que depois, na segunda metade do século XIX, vão começar a se inserir num contexto industrial, tá? Além do Brasil, é claro, o Brasil tem aí é a maior potência, né, da América Latina é o Brasil. Argentina e México vindo atrás, tá? Mas também nada muito expressivo, tá, galera? A gente vai ter a Guerra do Paraguai, que vai envolver todos, né, os países do Cone Sul, excetuando-se o Chile, tá? Então uma guerra que vai envolver Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina, né, pelo controle da geopolítica ali do Cone Sul, tá? É um conflito que vai envolver figuras marcantes, como, por exemplo, o Solano Lopes e o Dom Pedro II, tá? Então aí realmente uma guerra muito sangrenta que teve a vitória do Brasil e alguns historiadores dizem que um dos maiores vencedores foi a Inglaterra, né, que conseguiu manter os seus interesses na região. Para saber mais da Guerra do Paraguai, recomendo tu procurar dentro das aulas de Segundo Reinado, que lá eu especifico bastante esse assunto, tá? E uma coisa interessante, né? Um dos últimos acontecimentos do século XIX para a América Latina foi Cuba conquistando sua liberdade. Olha só que interessante, né? Cuba ficou livre, né, da Espanha, finalmente, depois de muito atraso, muita demora, né? E Cuba vai conquistar essa independência com a ajuda aí, né, com a intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, crescendo cada vez mais no contexto industrial, precisava de um mercado consumidor forte na América Latina para, né, manter as suas pretensões expansionistas imperialistas aqui na América Latina. Qual que foi a saída? Vamos então, né, dar essa independência a Cuba, que tem uma população razoável, né, um mercado consumidor em ascensão, né, um mercado consumidor que pode aí gerar muitos lucros para nós. Então a gente vai apoiar, né, essa independência e a gente vai impor, né, uma condição para ajudar nessa independência. Então os Estados Unidos vão impor a Cuba a emenda Platt. O que foi a emenda Platt, né? Os Estados Unidos dizem o seguinte com a emenda Platt: Cuba, você está sujeito a uma intervenção nossa dos Estados Unidos ao momento que a gente quiser. Então, se a gente quiser chegar aí com 500 mil soldados, render o teu povo, né, e instaurar uma ditadura estadunidense no país de vocês vão ter que aceitar. Porque agora a emenda Platt ela permite isso. Uma intervenção direta dos Estados Unidos a hora que os Estados Unidos quiserem, tá? Então aí, marcando o imperialismo estadunidense, tá, na América Latina no fim do século XIX, início do século XX. Nesse contexto de imperialismo, de disputas, né, por mercado consumidor e áreas de influência, né, nessa questão aí de transição do século XIX para o século XX. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Me dá um feedback aí, gostou da aula, o que foi, o que achou, difícil de entender, fácil de entender? Beijão, te vejo numa próxima. Valeu!